lugar onde tem brecha, na tua casa, família, ministério, o Senhor está dizendo, você foi chamado para ser um reparador de brecha. Tomou posse? Então eu declaro a todos vocês, seja bem-vindo, mês de maio, o mês da restauração. Deus abençoe vocês. Bom som. Shalom, Igreja do Avivamento! Agora sim. Seja bem-vindo ao mês da restauração, o mês que Deus tem algo especial para as nossas vidas e para os nossos corações. Que bom que você veio, que bom que você escolheu a casa do Senhor para estarmos neste domingo, participando da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. E recebendo já uma palavra como essa para nortear nossas vidas, para nos dar direcionamento neste novo mês. Queridos, tivemos aqui na semana passada uma palavra que o Senhor muito ministrou ao meu coração antes de compartilhar com a igreja. E Deus tem me dado um hábito de não apenas ministrar a palavra, mas voltar e ser novamente ministrada, ler, receber do Senhor. Obrigado. E diante disso eu quero trazer mais uma parte desta palavra de uma ampliação, como diz o nosso apóstolo, sempre a segunda revelação, ela amplia um pouco mais que a primeira. Na semana passada nós fomos ministrados sobre ação e reação. E em Gênesis capítulo 1, versículo 28, nós vimos que Deus criou o homem para ser ativo, para governar, para agir, para dominar. Vamos recapitular? Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz assim: E Deus os abençoou e disse: Sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Vimos na semana passada, aprendemos que toda ação, normalmente, ela é expressada por um verbo. Um verbo denota ação. E aqui o Senhor vai dando várias dessas ações que ele deveriam fazer. Ser fecundo, multiplicar, encher a terra, sujeitar, dominar, governar. E esse foi o propósito de Deus ao criar o ser humano, que ele fosse ativo, que ele governasse, que ele sempre estivesse agindo conforme aquilo que Deus deu a ele como um mandado. Mas o inferno fez seu contra-ataque, Como diria o império contra-ataca. Propôs que o ser humano se tornasse reativo, ou seja, parasse do que estava fazendo, esperasse o problema acontecer para depois reagir, para depois tentar consertar aquilo que ele perdeu. E com isso abandonaria o propósito de Deus de ser ativo. Mas cabe agora ressaltar algo bem interessante, querido, que o ser humano, ele não deixou simplesmente de ser ativo e ficou parado dizendo assim, uma hora, quando eu precisar, eu reajo. Houve algo no meio do caminho entre a sua posição que Deus criou e deu a ele para ser ativo, até ele se tornar reativo depois do problema estabelecido. Houve um detalhe no meio do caminho, e é justamente sobre este detalhe no meio do caminho que eu quero falar com você. Sobre essa armadilha no meio da jornada, que sutilmente provocou essa mudança, tirando o homem do mandado de ação para viver de reação. E esta armadilha no meio do caminho chama-se omissão. Como chama? Omissão. A arma da omissão é a primeira coisa que eu quero compartilhar com você. Antes de mais nada, vamos definir o que significa a palavra omissão, segundo o nosso dicionário da língua portuguesa. É um ato de deixar de fazer ou deixar de falar algo. Falta de cumprir um dever. Isso é omissão. Quando você deixa de fazer algo que deveria fazer, quando você não fala algo que deveria falar, ou não cumpre uma tarefa da qual deveria cumprir. Isso é omissão. Então, foi justamente essa estratégia que Satanás usou para que o homem saísse do mandado de domínio de Deus,
de dominar, governar, tomar conta da terra, sujeitar, multiplicar, no meio do caminho, propôs a ele um ato de omissão. Veja bem, a estratégia de Satanás, quando o homem estava ativamente trabalhando, obedecendo a Deus, fazendo tudo que mandou, não foi um ataque direto. Guarde bem essa informação. Quando o homem estava em plena atividade, fazendo o que Deus mandou, Satanás não fez um ataque direto, chegando com ele e diz assim, ó, para de fazer o que Deus está fazendo, Deus mandou. Para de fazer aquilo que Deus ordenou. Não foi assim. Ele veio com uma forma muito sutil. E qual foi essa forma sutil que tirou o homem, paralisou ele do que estava fazendo para ele se tornar omisso? Satanás fez uma proposta a ele, para ele reinterpretar o que Deus falou. Para ele fazer uma reinterpretação, uma nova leitura daquilo que Deus tinha dito. Se nós voltarmos em Gênesis no capítulo 3, nós vamos ver que Satanás, quando ele chega com Eva, ele faz uma proposta para ela. Ele chega e diz assim, olha, por acaso, foi assim mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer desta árvore? Sim, foi assim que Deus disse. Não é bem assim. Você não entendeu direito. Aí quando chega mais na frente nos versículos 4 e 5, ele diz assim, olha, porque é certo que se você tocar na árvore, você não entendeu direito. Você não vai morrer. Pelo contrário, você vai ficar tão inteligente como Deus. Você vai entender aquilo que Deus pensa. Porque Deus está sendo injusto com vocês em privar vocês de terem o mesmo conhecimento que Ele tem. O ataque não foi simplesmente chegar com eles assim, para tudo, não obedeça a Deus. Não foi assim. Foi, reinterprete o que Deus falou. Tenha um outro entendimento do que Deus falou. O que Deus falou não é bem assim. Vamos ver diferente. Foi esse o ataque. Ataque esse, querido, que não é diferente até os dias de hoje. Nos dias de hoje, se mudou talvez algumas ferramentas, mas o ataque é o mesmo. Como diria os cristãos mais tradicionais, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero passar um vídeo de poucos minutos para você, que muito me chamou a atenção sobre justamente como Satanás atacou no Éden, para que as pessoas começassem a ter uma nova interpretação daquilo que Deus fala. Ok? Fala para nós aí, por gentileza. O pecado mais inteligente do diabo não foi tentação, não foi mentira, e talvez você chame de sabedoria. Porque a tentação, ela seduz, a mentira engana, mas existe um pecado tão sofisticado que só as mentes espiritualmente cultas caem nele. O pecado que não te afasta da Bíblia, mas te afasta do sentido dela. No Éden, a serpente não negou Deus, ela fez pior, ela interpretou Deus. Foi assim mesmo que Deus disse. O primeiro ataque espiritual da história não foi contra pessoas, foi contra o significado. E desde então, o mal não destruiu a palavra, ele a torna flexível. E a psicologia chama isso de racionalização moral. Você não quer obedecer, então a sua mente vira advogada do próprio desejo. Já a filosofia chama isso de hermenêutica do interesse. Ler o texto para legitimar a vontade. A teologia já dá um nome real, tá? Rebelião refinada. Obedecer pela metade e chamar de profundidade. Jesus no deserto cortou isso com lâmina. Está escrito. Sem ajustar, sem modernizar, sem negociar. E Paulo alertou. O tempo virá em que rejeitarão as sãs doutrinas e buscarão mestres conforme a tua cobiça. No original, mestres que confirmam desejos e não verdades. A serpente moderna não diz peque. Ela diz, é só uma nova leitura. É só um Deus mais atual. Mas esse é o início do fim. Trocar revelação por opinião e Deus por conveniência. Quer saber se isso te pegou? Veja onde você ajusta o texto para não ajustar na sua vida. Veja onde você chama de aprofundamento, que é só acomodação. E se você precisa reinterpretar Deus para continuar igual, você não amadureceu. Só ficou mais sofisticado na desobediência. Porque o pecado mais inteligente do diabo não é a tentação, não é mentira. É tentar reescrever Deus como se ele tivesse que concordar contigo. Porque quando você interpreta Deus para caber em você, você deixa de ser discípulo e vira autor da sua própria fé. Eu sou Polly Xerém e o meu chamado é devolver ao texto o peso que o mundo tentou diluir. E se esse expôs algo aí dentro, guarda, porque quem volta ao texto, volta ao governo. Amém?
Seja profeta agora na vida de alguém. E assim, né? Faz de conta que não é com você, né? Só olha para o irmão e diz assim, viu? Isso aí foi para você. O primeiro pecado proposto por Satanás não foi que o homem se rebelasse contra Deus, mas que o homem fosse omisso ao que Deus mandou, provocando o homem que ele reinterpretasse o que Deus falou. Que ele desse agora uma nova roupagem, um novo entendimento. O primeiro ataque do inferno não foi diretamente contra Deus, foi contra a interpretação correta da sua palavra. Em outras palavras, Satanás, ele propôs ao homem que ele se opusesse ao real significado da palavra de Deus. Que ele agora fizesse um novo significado para aquilo que Deus falou. O tempo mudou, querido, mas a estratégia do inferno continua a mesma. Fazendo as formas modernas para que o ser humano saia daquilo que Deus mandou, daquilo que ele deveria estar fazendo, daquilo que deveria estar vivendo, para agora reinterpretar de forma diferente, conforme as suas conveniências, e se tornar omisso à ordem principal de Deus. Dentro do vídeo aqui, ela deu algumas explicações bem interessantes, que eu quero solver um pouco mais com você. Esse comportamento a psicologia chama de racionalização moral. Ou seja, você não quer obedecer, então a sua mente começa a se tornar advogada do seu desejo. Então a palavra de Deus, ela coloca uma limitação. Então a pessoa agora começa a racionalizar e começa a dizer para ela mesma, não é bem isso. A gente tem que entender diferente para fazer aquilo que desejamos. E por isso a gente ouve no dia de hoje pessoas dizer assim, Deus me ama do jeito que eu quero ser e Ele tem que me aceitar desse jeito. É o que nós ouvimos nos dias de hoje. Só que quando a pessoa está fazendo isso, ela está fazendo exatamente essa proposta, racionalização moral, está advogando para o seu desejo e dizendo, olha, Deus que se adeque a mim, não eu a Ele, ponto final, porque Ele me ama desse jeito. Só que quem entra nessa seara aí, esqueceu de um detalhezinho pequenininho, básico, que é apenas o pilar de todo o cristianismo. Qual? O cristianismo é uma mensagem de transformação do ser humano. Toda mensagem bíblica observa um propósito de transformação. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. E se todos nós pecamos e precisamos da graça de Deus, tem que passar por um processo de transformação para ser alcançado por esta graça. Querido, não existe cristianismo sem transformação. Não existe como uma pessoa dizer que recebeu Jesus, que aceitou Jesus no seu coração e dizer, agora Jesus tem que se adequar a mim, porque eu quero levar a vida desse jeito. Isso não é cristianismo, isso não é Bíblia, isso não é palavra de Deus. Isso é qualquer heresia do inferno, menos palavra de Deus. Porque se a palavra diz que todos nós pecamos, todos nós precisamos de transformação. E a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nos instrui sobre isso. Vamos ver? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? É nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Não tem como dizer que está em Cristo sem uma transformação que produza coisas novas na nossa vida. Mas essa mensagem, querido, ela já está lá no Antigo Testamento também. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que foi até o tema de debate entre Jesus e Nicodemos, tem uma promessa também lá dizendo assim, e vos darei um novo coração, derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós, arrancarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. Darei um novo coração. Ou seja, toda pessoa que se encontra com Jesus precisa passar por um processo de transformação no qual o Espírito Santo é derramado sobre ela para transformar e fazer uma mudança no seu coração. Não existe, querido, repetir pela terceira vez, não existe cristianismo sem renúncia e sem transformação.
sem mudança de vida, sem mudança de linguagem, sem mudança de propósito na vida, sem mudança de entendimento. Por isso é que o ato de recebermos Jesus como Salvador é um ato de conversão. A palavra conversão, ela tem o mesmo significado da palavra retorno. E a palavra retorno, na Bíblia, é a palavra arrependimento. A mesma palavra em hebraico para retorno é a mesma para arrependimento. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos em uma caminhada. A Bíblia diz que em direção a caminhos que levam à morte, encontramos Jesus, agora nós fazemos uma conversão, nós fazemos um retorno através do arrependimento para ter agora uma nova caminhada. Isso é aquilo que propõe a palavra de Deus. Deus, querido, nos aceita do jeito que nós viermos a Ele. Isso é fato, não se discute, mas Ele se recusa a nos deixar da mesma forma. Por quê? Porque Ele nos criou para o louvor da sua glória e o pecado faz o homem prisioneiro. Mas quando nós conhecemos a verdade nos liberta, como diz a própria palavra de Deus. Amém? Nos dias de hoje também, esse comportamento que David Noeda é chamado de hermenêutica do interesse. Ou seja, ao ler o texto, a pessoa lê de forma conveniente para legitimar sua vontade. O leitor, ele aborda um texto não para descobrir o verdadeiro significado que o texto diz, mas para forçar o texto a se adequar com o seu desejo. Aí nós temos uma diferença entre exegese e exegese. Duas palavras parecem iguais, mas são diferentes. A primeira, a exegese, é quando alguém ele olha para um texto e ele quer colocar um significado para aquele texto. Ele quer empurrar lá dentro, dar um jeito que aquele texto passe a ter o significado que ele deseja. É diferente de uma exegese. Por isso que quando nós estudamos a Bíblia, nós fazemos exegese da Bíblia. Nós olhamos para o texto, estudamos o texto para extrair do texto para nós o verdadeiro significado. A diferença é que na exegese, as pessoas elas pegam o seu significado e tentam colocar dentro da Bíblia. Uma exegese é o contrário. Você lê e tira o verdadeiro significado da palavra e traz para dentro de você. Essa é a grande diferença. Isso, querido, não é novidade só porque tem um nome atualizado. Satanás tentou isso contra Jesus lá no Jardim do Éden. Das tentações de Jesus eu vou falar só da segunda. A segunda tentação, Jesus foi desafiado a pular lá do pináculo do templo. Levou Jesus até o pináculo do templo e diz assim, está escrito, olha bem, ele pegou um texto. Um texto da onde? Do Salmo 91, versículo 11. Eu sempre digo, né? E tem crente que acha que sobre o Salmo 91 vai expulsar demônio. Não, Satanás lê o Salmo para você, se você quiser. Ele leu para Jesus, no versículo 11. Ele só não disse o capítulo e versículo, porque naquela época ainda não tinha essa divisão. Era um texto só. Mas ele leu. Olha o que ele disse. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Veja bem, foi essa frase que ele falou. Aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guarde. Jesus, está escrito, ó. Você pode pular daqui, porque a interpretação que eu fiz do texto é a seguinte, olha. Deus vai dar ordem para os anjos, e você pode pular daqui, eles vão te segurar no meio do caminho, vai ser um espetáculo público e todo mundo lá embaixo vai aplaudir você. Mas vamos ver o texto original, como é que ele está na Bíblia, em Salmo 91, versículo 11. Coloca para mim, por favor. O texto é um pouquinho maior. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Por que Satanás omitiu o final do versículo? Porque ele queria dar uma nova interpretação que enganasse Jesus. Porque a Bíblia diz que quando Jesus fosse que tivesse na sua caminhada, Deus daria ordem aos seus anjos para livrar de todos os caminhos, inclusive o da tentação. Inclusive, aquele momento em que ele estava sendo desafiado, estava sendo tentado. O Senhor daria ordem aos anjos para auxiliar naquele momento. Não é à toa que quando termina a tentação, quem foi que trouxe comida para Jesus? Os anjos. Então, até naquele momento,
os anjos serviriam Jesus. Só que ele oculta esta parte, para quê? Para trazer uma nova interpretação, para ver se Jesus cairia naquele erro. Mas Jesus venceu porque ele conhecia a Bíblia não apenas em pedaços. Ele não conhecia apenas em textos isolados. Por isso ele responde para Satanás: você está dizendo que está escrito? Mas também está escrito. E Jesus agora vai responder para ele com um texto lá de Deuteronômio. Por quê? Porque Jesus, ele não interpretava a Bíblia de pedaços separados de forma conveniente, mas toda a Escritura. Não é à toa que o apóstolo Paulo, lá na frente, ele diz que toda a Escritura, ela é santa, ela é pura e ela serve para edificar, ensinar, corrigir e moldar o ser humano. Então ele usa o texto dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a resposta de Jesus não teve meio termo, não teve negociação, não teve nova interpretação. Era aquilo que estava na palavra de Deus. Querido, nós precisamos entender que a palavra de Deus tem que ser entendida como um todo. Pegar textos isolados da Bíblia para satisfazer um desejo, para ser, vamos dizer, um calço para o seu orgulho, para de alguma forma mostrar que você tem razão, ou por algum interesse particular, isso tem nome, chama-se heresia. Eu me lembro quando eu fui fazer seminário, um professor chegou na sala de aula e disse assim: a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Na hora eu já arrepiei com ele. Como assim? A Bíblia é santa. Ele: calma, eu vou explicar. Eu não estou dizendo que a Bíblia tem heresias. Eu estou dizendo que as pessoas pegam textos isolados da Bíblia e transformam em heresias. Porque a Bíblia, ela tem que ser conhecida num todo, não apenas de forma isolada para satisfazer nossos desejos e os nossos interesses. Mas a Bíblia, dentro do estudo teológico, dá um nome real a esse tipo de comportamento. Chama-se rebelião refinada. Ou seja, obedecer em parte aquilo que nós chamamos de profundidade. Normalmente as pessoas que querem usar a Bíblia de forma distorcida, ela pega um texto da palavra de Deus e ela se apresenta como profunda conhecedora daquele texto, somente ali para tirar uma interpretação no seu interesse. Mas a Bíblia dá o nome disso claramente, sem rodeio, chama-se rebelião. Rebelião, porque toda oposição a Deus e a sua palavra é um tipo de rebelião. Paulo é um exemplo disso. Ele perseguia os cristãos, achava que estava sendo zeloso com a palavra de Deus. Quando o cristianismo se estabelece, os discípulos começam a pregar, a igreja começa a se formar. Paulo, que era um estudioso, vamos dizer, uma das principais escolas que tinha em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, um herdeiro, era um sucessor direto de um homem que abriu uma das maiores vamos dizer, escolas teológicas daquela época, que foi Hillel, que até hoje é base para o entendimento judaico e também cristão de muitas interpretações da Bíblia. Um dos seus descendentes era Gamaliel, um homem muito culto, e Paulo era aluno dele. Mas Paulo pegava textos isolados da Bíblia para dizer que aquilo que os cristãos estavam pregando sobre Deus não deveria ser pregado. Por quê? Porque não seguia uma liturgia passada, porque não seguia alguns rituais, porque agora quebrou algumas separações, agora tinha acesso direto a Deus, e ele dizia: não, isso não pode. E ele, achando que estava zelando pela palavra de Deus, ele perseguia as pessoas. Mas Gamaliel, que era o seu professor, já tinha falado algo bem interessante no livro de Atos, diz assim: olha, Paulo, fica quieto, rapaz, porque se essa obra for de Deus, ela prevalecerá, se não for, ela para. Mas Paulo, ele não deu ouvido. E quando ele pega cartas que ele se direciona a Damasco para perseguir a igreja, você conhece a história em Atos capítulo 9, Jesus o para no meio do caminho, e depois dele cair por terra, ele não caiu do cavalo, tá? Se alguém diz para você que ele caiu do cavalo é porque você não leu o texto. Ele estava andando e ele caiu por terra. Diz o texto que o Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim para ele: por que você se opõe a mim?
Por que você se rebela contra mim, Saulo? Veja bem, Jesus não disse, por que você persegue a igreja? Por que você se rebela contra os cristãos? Não, Jesus diz assim, por que você persegue a mim? A mim. Porque todas as vezes, querido, que alguém pratica algum nível de rebelião, seja qual for, ativa, passiva, velada, indiferente, refinada ou qualquer outro nome, ele não está se rebelando contra a igreja, ele está se rebelando, também não é contra o cristianismo, ele está se rebelando diretamente contra Jesus. Por isso que Jesus tomou as dores e disse assim, Saulo, por que você está indo perseguir a mim? Não, Senhor, não é o Senhor não, eu estou perseguindo aqueles crentes lá. Não, você está perseguindo a mim, a minha pessoa. Podemos assim, querido, concluir que desde o Éden, a estratégia do diabo, e continua nos dias de hoje, é fazer o homem deixar do mandato de domínio, de ação, de governo, e agora tornar ele omisso, colocando na sua mente uma interrogação para que ele agora comece a reinterpretar a palavra de Deus. Que ele comece a buscar novos significados que ninguém descobriu, mas ele vai descobrir dentro da palavra de Deus. Normalmente, essas reinterpretações, essas releituras são de forma parcial, conveniente, para agradar interesses e desejos. Ao deixar, querido, a ação que Deus mandou, Adão agora ele abraça a omissão, se torna omisso, ouve a serpente, ouve agora para ele reinterpretar a palavra, para ele fazer do jeito que ele achava que estava certo e não do que Deus mandou, e com isso veio a queda. E depois da queda, aí veio a reação. Agora ele tentou agir rápido, ele tentou arranjar roupa para se cobrir, ele tentou se esconder, Deus chama e ele agora reage, não, Senhor, é porque eu percebi que estava nu e por isso eu me escondi. Ou seja, para ele sair, ele amanhece um dia, acorda com o seu projeto de ação. Eu vou lá fazer o que Deus mandou, isso, aquilo, outro. A serpente aparece, coloca uma semente, ele começa a reinterpretar a escritura, termina o dia, na viração do dia, quando o Senhor vai visitar, escondido, reagindo ao chamado de Deus. Não é mais agindo, é reagindo, porque no meio do caminho, ele se omitiu a verdade da palavra, fazendo uma nova interpretação. Com isso, eu quero te ensinar uma segunda coisa essa noite. Ele já não fala mais comigo. Adão foi o primeiro homem que recebeu o mandato divino de ação. Foi ele que ouviu ativamente a voz de Deus, até o dia em que ele relaxou, se tornou omisso. Antes disso, todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha passear no jardim. Quando a gente fala de jardim, não pense num pomar, pense num santuário, que era o lugar que Deus se manifestava. E instruía Adão. Era um momento maravilhoso. Quando foi que isso interrompeu? No dia que ele foi reinterpretar a palavra de Deus. Aí Deus não falou mais com ele. Esse homem agora para de ouvir a voz de Deus, porque ele parou do que estava fazendo para ouvir a voz da serpente. E quem ouve a voz da serpente, para de ouvir a voz de Deus. Cuidado, querido, com o pecado da omissão, que tenta nos fazer omisso, conveniente, né, aos ataques. Muitas vezes as pessoas estão atacando a igreja, estão atacando a sua fé, e às vezes você fica tão confortável e omisso, ouvindo, que esquece das promessas de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Qual foi a consequência? Adão foi expulso daquele lugar, e Deus nunca mais falou com ele. Enquanto Adão estava vivo, nasce um outro homem na terra, chamado Enoque. Quando Enoque nasceu, Adão ainda estava vivo. Enoque foi contemporâneo, mas a Bíblia diz que Enoque, ele, ao ler a palavra de Deus, ao ouvir a voz de Deus, ele nunca deixou o seu plano de ação. Não é à toa, eu falei lá atrás para você, ação é um verbo. E quando a gente fala de Enoque, a gente sempre diz, Enoque era um homem que andava com Deus. Andar é um verbo de ação.
toda a Bíblia, onde aparece Enoque, diz Enoque andava com Deus. Ele não parava a sua ação. Para onde Deus mandava, ele ia. O que Deus mandava fazer, ele ia. Ele não tinha tempo para ouvir serpente, reinterpretar a Bíblia, pensar diferente. Não, ele continuava andando. Ele continuava andando com Deus, comunicando com Deus. E Deus falando com ele todos os dias. Agora veja bem. Adão, ele foi contemporâneo de Enoque, o homem que andava com Deus. Que recebeu, querido, qual o resultado na vida de Enoque? Enoque recebeu revelações tão profundas da palavra de Deus, que inspirou escolas rabínicas, inspirou escritores da Escritura, como Paulo, Pedro, Judas e João. Judas não o Iscariote, que escreveu o livro na Bíblia. Esses 4 escritores do Novo Testamento fazem citações de passagem do livro de Enoque, que apesar de não estar no nosso cânon sagrado, mas é um livro extremamente interessante de conhecer pelo nível de revelação. Aquilo que é resumido no Gênesis e resumido no Apocalipse, o livro de Enoque traz um esclarecimento bem amplo. E isso ressaltou na vida desses homens, escritores da Bíblia Sagrada. Agora imagine a frustração de Adão, em saber que Deus não falava mais com ele, devido à sua omissão, que foi ouvir a serpente, e que agora ele escolhe uma nova pessoa para conversar todo dia, para revelar algo novo todo dia, chamado Enoque. Enquanto Adão era ativo, fazendo o que Deus havia ordenado, Deus falava com ele todos os dias. Mas quando ele ouviu uma outra voz, agora ele assume a sua omissão, ouvindo a voz da serpente, ele cai e daí para frente ele começa a agir apenas por reação. Por isso ele se escondeu da presença de Deus. Uma voz de engano, querido, sempre vai propor que você se torne omisso àquilo que Deus falou. Você quer saber se uma voz é de Deus ou de engano? Essa voz sempre vai tentar colocar uma dúvida no que Deus falou para você, colocar você para repensar o que Deus falou para você, para que você tenha uma nova interpretação daquilo que Deus falou para você e que você pare de fazer o que Deus mandou você fazer. Sempre a voz de engano vai fazer isso. Para quê? Para que o indivíduo deixe a ação, torne omisso e quando os problemas vierem, ele continue agindo apenas por reação. Nós perdemos a audição da voz de Deus, querido, quando nós passamos a reagir guiado por uma voz de engano. Adão tornou-se omisso à voz de Deus quando passou a ouvir a serpente e começou a relativizar, fazer novas interpretações daquilo que Deus tinha falado diretamente para ele. Mas então, como é que eu sei que uma voz é de engano que está me colocando nessa armadilha para me tirar do que Deus mandou eu fazer para entrar na omissão? A voz do engano, ela se estabelece na vida da pessoa quando ela é convencida a ser mais justa do que Deus. Preste bem atenção nisso. Cuidado com aquelas vozes que tentam fazer você mais justo do que Deus. Como assim? Eu vou lhe dar exemplo para ficar mais fácil. A serpente, quando ela fala com Eva, ela diz assim: por que você não come dessa árvore? Ah, porque Deus disse para não comer. Aí olha a mensagem da serpente. Sabe por que Deus não deixa? Porque no dia que você comer, você vai ter o mesmo conhecimento que Ele. Deus está sendo injusto com você. Então coma, que você vai ser mais justo do que Deus. E ela caiu. Aí você hoje quer crucificar Eva. Mas sabia que a gente faz a mesma coisa? Vou lhe dar exemplos. Tem alguns, eu sei que aqui não tem. Eu não vou dizer que em Guará tem, porque nós temos visita de Guará, mas vamos um pouquinho mais para frente. De Lorena para frente, eu soube que tem gente que faz isso. Aqui não tem, em Guará, para esse povo se converteu, lá também não tem. Que diz assim: eu não acho justo um pobre dizimar na igreja. Está sendo mais justo do que Deus. Se Deus mandou dizimar e o indivíduo diz que ele não acha justo, ele está sendo mais justo do que Deus. Sim ou não? Sim, ele está querendo ser mais justo do que Deus. Elias não caiu nessa roubada. Elias chegou na casa da viúva, a viúva disse assim: eu só tenho um resto de farinha, um resto de azeite. Vou comer eu e meu filho e depois nós vamos esperar a morte. Elias não foi mais justo do que Deus. Ele podia dizer: é assim, coitada dessa família, eu ainda tenho que ajudar. Ele disse: não, faz primeiro o bolo e dá para mim. Ele não foi mais justo do que Deus.
Quando você não é mais justo do que Deus, você é um instrumento de Deus para tirar pessoas da pobreza, ruína e miséria. Mas quando você quer ser mais justo do que Deus, você está enterrando as pessoas. Não queira ser mais justo do que Deus. Não discorde daquilo que a palavra de Deus diz, que você acha que não está justo, que não está correto, que você faria melhor. Não queira ser mais justo do que Deus. Quem tenta ser mais justo do que Deus, cai no pecado da omissão, da reinterpretação da palavra de Deus. Outro nos dias de hoje diz assim: eu não concordo com o que a igreja está fazendo. Eu não concordo que a igreja dê uma nova chance para uma pessoa. Não, fulano aceitou Jesus, mas lá no mundo ele era isso, aquilo outro. Tem que ficar de olho nele, não tem que dar oportunidade para ele. Quando a pessoa ela faz isso, ela anula toda a graça de Deus. Ela anula tudo que Deus disse que vai fazer, transformar, restaurar a vida da pessoa. Jesus, querido, ele deu uma nova chance para Pedro, depois que negou. E não apenas deu uma chance, instituiu ele pastor das suas ovelhas. Jesus não apenas deu uma chance para Pedro, depois que Pedro errou. Ele chamou e disse assim: olha filho, eu estou voltando para o céu, você vai ficar aqui, apacenta minhas ovelhas. Toma conta delas para mim. E nós queremos ser mais justos do que Deus, dizendo assim: não, uma pessoa assim não pode tomar conta de ovelha, não pode ser líder de célula. Né? E o que dizer do assassino, Saulo de Tarso? Que o Senhor chama Ananias e diz: vai até ele. Eu, Senhor, com aquele cara lá que mata crente, não vou, tomara que vá para o inferno. Tomara vai para o inferno por minha conta, tá? O que foi que Deus disse para ele? Não, você vai lá porque ele é vaso precioso nas minhas mãos. Hoje nós fazemos igualzinho, querido. Nós queremos ser mais justos do que Deus. Nós queremos dizer o que Deus precisa fazer. A maior característica de alguém que deixou ouvir a voz de Deus e passou a ouvir um espírito de engano é quando ela passa a obedecer instruções, interpretações que são contrárias à palavra de Deus. Deus mandou fazer de um jeito, mas o indivíduo ele começa a entender e fazer de outro jeito. Isso mostra que está debaixo de um espírito de engano. Mateus capítulo 6, versículo 33, antes, Lucas capítulo 9, versículo 62, diz assim: mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Aí o indivíduo começa, no dia de hoje, fazer a sua reinterpretação e diz assim: não, Deus mandou que eu me abstesse de tudo, todo o meu chamado, tudo que Ele fez na minha vida, abrisse mão de tudo. Mas a Bíblia diz que tem que botar a mão no arado e não olhar para trás. E como é que Ele vai falar para alguém abrir mão e abandonar o arado no meio caminho? Mateus capítulo 6, versículo 33. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e mais coisas serão acrescentadas. Aí o indivíduo diz assim: não, porque eu recebi uma ordem de Deus que eu tenho que abandonar tudo para cuidar da minha empresa. Não, porque agora eu tenho que dar dedicação total para a minha empresa. Outros ainda têm, são mais emocionais, né? Para dedicar totalmente à minha família. Concordo. Família vem antes de igreja, mas antes da família vem Deus. E o que Ele fala vem antes da família. Mas a gente desobedece e dá desculpa contrária à palavra de Deus. Querido, a única pessoa na Bíblia que Deus mandou parar de fazer tudo para cuidar da sua família foi o rei Ezequias, porque ele ia morrer. Então, se você ainda não vai morrer, obedeça a voz de Deus primeiro, depois cuide da sua família. Lucas capítulo 6, versículo 37. Não julgue e vocês não serão julgados. Não condene e vocês não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Não concordar com a forma que Deus trata alguém na questão perdão é você querer reinterpretar aquilo que Deus fala da sua palavra. Então, diante disso, querido, ouça a palavra de Deus e obedeça. Não seja conduzido por uma voz de engano que tenta reinterpretar a palavra para satisfazer os seus desejos, conceitos e interesse. Não queira ser mais justo do que Deus. Terceira coisa que eu tenho para te dizer, antes de participarmos da ceia do Senhor: o mais importante é sempre estar em ação. O mais importante é sempre estar em ação, em movimento.
Eu digo que andar com o Senhor, querido, é que nem andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Então tem que andar o tempo todo. Volto ao exemplo de Enoque comparado com Adão. Vamos analisar Gênesis no capítulo 5. Adão foi o primeiro homem a ouvir a voz de Deus, mas foi omisso a reinterpretar a palavra de Deus devido a uma voz de engano. Vamos ler Gênesis capítulo 5, versículos 3 a 5, para a gente ter base bíblica. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou de Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão ainda 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Mas ele não foi feito imortal? Adão não foi criado imortal? Foi. E por que ele morreu? Porque ele parou de ouvir a voz de Deus e reinterpretou a palavra conforme a serpente falou para ele. Isso é uma analogia para nós. Quando estamos andando com Deus e obedecendo, nós temos vida plena em Deus. No dia que nós paramos e começamos a reinterpretar a palavra, nós morremos espiritualmente. O que acontece agora? O homem que nasceu para ser imortal, quando deixou de ser ativo, passou a ser omisso, reinterpretando agora baseado na voz da serpente, quando ele reagiu foi tarde demais. Cumpriu o seu dia na terra, uma amargura na sua alma, ao olhar que Deus não falava mais com ele, mas falava com um descendente dele chamado Enoque. Vamos ver agora sobre Enoque. Enoque, ao contrário, nasceu debaixo do jugo da morte. Adão nasceu para ser imortal. Enoque nasceu mortal. Mas o que foi que aconteceu com Enoque? Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Simplesmente o cara gerou, o filho dele foi o que mais viveu na terra, 969 anos. Uma descendência longínqua. Por que a descendência dele foi tão longínqua e abençoada? Porque ele nunca parou de andar com Deus. Quer a sua descendência longínqua e abençoada? Nunca pare de andar com Deus. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filha. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. 365 anos. 365 nos lembra o quê? Os dias do ano. Ou seja, a cada dia da vida dele, ele andou com Deus. Nunca teve uma pausa. Ele podia até tirar férias para descansar o corpo, mas de andar com Deus, não. Todo dia ele andava com Deus. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque o Senhor tomou para si. Vamos comparar agora Adão e Enoque? Adão, criado imortal. Enquanto andava com Deus, Deus falava com ele todos os dias. No dia que ele ouviu a serpente e reinterpretou as escrituras, ele viveu agora sem a voz de Deus e morreu. Quem nasceu para ser imortal, morreu. Nasce agora Enoque, como todos nós, mortal, sabendo que um dia ia morrer. Mas ele andou com Deus todos os dias da sua vida. Deus falou com ele todos os dias da vida. Deus sempre contou para ele algo novo todos os dias da sua vida. E o homem que nasceu para ser mortal não morreu, foi arrebatado. Por quê? Porque nunca deixou de estar em ação, andando com Deus. Isso fala alguma coisa para nós? Se quisermos ter vida eterna, temos que aprender todos os dias a andar com Deus. O mais importante, querido, não é se você foi o primeiro que um dia ouviu a voz de Deus, mas depois escolheu qualquer outro caminho, da reinterpretação, da omissão, do engano, de dar uma nova roupagem para a Escritura, contra os propósitos de Deus. Isso não importa. O mais importante
é passando o que você passar, o tempo que passar, a luta que passar, os bons momentos que passar, o tempo de celebração que passar, o tempo de choro que passar, mas em todo tempo andar com Deus, todo tempo estar em movimento na presença de Deus, mesmo sobre ataques, acusações, ande com Deus, mesmo com luta, tribulações, querido, ande com Deus, mesmo debaixo de perseguição, tentativa de deturpação da palavra de Deus, não se torne omisso, ande com Deus, porque é a única garantia que teremos vida eterna, é se andarmos com Deus. Eu finalizo essa palavra para nós cearmos, dizendo, enquanto estivermos na terra, Deus nos chamou para uma vida ativa, caminharmos. Não é à toa que o Salmo diz que mesmo que esteja chorando, gemendo, não pare, continue a sua caminhada, lançando a boa semente. Nem que seja com luta na tua casa, na tua família, não pare, continue caminhando, lançando a boa semente, mesmo que seja com dificuldade financeira, econômica, estrutural, de saúde, não pare, continue andando com Deus, e quando você continuar andando com Deus, o Senhor vai estar com você, o seu Espírito estará te conduzindo, a sua palavra será lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos, e te conduzirá até o grande e precioso dia de estar de eternidade, em eternidade com o Senhor. Então, independente de qualquer coisa, não caia no laço do inimigo de reinterpretar a palavra, de buscar um novo entendimento para satisfazer os seus interesses, mas seja genuíno a ser corrigido pela palavra de Deus, ande com Deus, e no final haverá, como diz a palavra de Deus, coroa de glória, coroa de justiça, um céu aberto te esperando e dizendo, vinde bendito de meu Pai e possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, que Ele preparou desde Adão, mas que Adão perdeu a comunhão, porque reinterpretou a palavra. E hoje nós possamos sair daqui, querido, não dando uma nova interpretação para a palavra, mas sendo genuíno. A palavra de Deus me chamou, me criou para todos os dias andar com Ele, não desistir, não recuar, não olhar para trás, não cair no engano da nova interpretação da palavra, de um novo entendimento, de trazer o entendimento para dentro da palavra para satisfazer o interesse, mas de buscar na palavra a verdadeira correção, buscar na palavra a verdadeira instrução que vai fazer caminhar, e nessa terra tem uma promessa para mim e para você, que não desistimos de caminhar. Jesus disse, ninguém que nessa terra abra mão de pai, mãe, bens, filhos, propriedades, por amor de mim, que não seja recompensado 100 vezes mais nessa terra, e por fim, a vida eterna. Não pare de caminhar, não pare de obedecer a palavra, não pare de obedecer a instrução da palavra de Deus, que o Senhor vai te recompensar nessa terra e por fim a vida eterna. Se você quer isso, fique em pé, eu quero orar com você. Não pare, querido, mesmo chorando, gemendo, não pare, mesmo tendo lutas, dificuldades, não pare, mesmo tendo ataques do inferno contra você, não pare. Mesmo que as lutas, tribulações se multipliquem, não pare. Ande com Deus, caminhe com Ele, tenha todo dia um tempo com Ele, e você vai ver que aquilo que, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, aquilo que talvez nem foi criado para você, o Senhor te dará com recompensa, como fez com Enoque. Enoque nasceu para ser mortal, mas alcançou a imortalidade, porque decidiu nunca parar de andar com Deus. Eu quero hoje profetizar sobre a sua vida. Não pare de andar com Deus, e até aquilo que você ainda não pensou, não sonhou,
que talvez nem foi criado pensando em você, vai transbordar na graça de Deus, e será um favor extra de Deus na tua vida, porque Ele vai te abençoar nesta terra, antes de te dar vida eterna. Você recebe? Mas o caminho é um só. A advertência de Deus para nós é uma só. A mesma arma usada no Éden, que funcionou, a mesma que Satanás tentou usar contra Jesus, que não funcionou. Trazer uma nova interpretação da palavra de Deus, que não está genuína, e busca respaldar desejos e interesses. Não caia nessa armadilha, mas caminhe com o Senhor, e cada palavra que Ele disser, talvez algumas vão ser até amargas, como João em Apocalipse capítulo 10 dizia, que ele teve uma visão de um livro, e quando ele pegava parecia doce, quando ele mastigava era amarga. Tem hora que a palavra de Deus vai ser doce, vai ser uma benção, mas tem hora que vai ser amarga. Mas não reinterprete, nem ela sendo doce ou amarga. Viva a genuinidade da palavra de Deus, que é: seja ativa em todo o tempo, que sempre haja óleo sobre a tua cabeça, que sempre haja na tua boca altos louvores ao Senhor, que sempre haja na tua boca uma palavra de gratidão ao Senhor, que sempre haja uma rendição diante do Senhor. Caminhe com Ele, não pare, pois só assim um dia, aquilo que vamos fazer agora, que é cear nessa terra, viveremos de cear com o Senhor na eternidade. Diga uma palavra ao Senhor nesta hora. Diga algo no seu coração, o coração de Deus, antes de nós participarmos da ceia do Senhor. Se de alguma forma, querido, você tem sido conduzido a dar uma nova interpretação à palavra de Deus, que Ele não falou, saia dessa armadilha hoje em nome de Jesus. Se você está parado, omisso ao que Deus já falou, volte. Nós ouvimos aqui do nosso apóstolo, a proclamação desse mês é voltar às veredas, restaurar, reconstruir, recomeçar. É o mês para isso. Vamos fazer isso em nome de Jesus, para que não chegue uma hora que precisamos reagir e vemos que tudo desmoronou e agora a gente tenta correr e refazer. Não, vamos reconstruir hoje, conforme a palavra do Senhor. Para este mês é o mês de ser restaurada a palavra de Deus em nossas vidas. Querido, deixa eu dizer algo para você. Nós vivemos na era do maior acesso ao conhecimento. Mas você já percebeu que quanto mais acesso ao conhecimento nós temos, mais os cristãos estão vazios de palavra de Deus? Quanto mais acesso nós temos à oportunidade de termos a palavra de Deus, hoje não tem desculpa, hoje dá para colocar vários aplicativos da palavra no nosso celular, mas nós gastamos tempo com os feeds da vida e não lemos um texto da palavra de Deus. E aí, hoje está sendo muito fácil vir pessoas que não têm a menor responsabilidade com Deus, que não têm a menor comunhão com Deus, e trazer as suas interpretações erradas da Bíblia, e os cristãos estão aceitando, porque estão sendo omissos a conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Mas tem uma convocação de Deus para nós. Este mês é o mês da restauração. Restaure a palavra de Deus na sua vida. Restaure o fundamento da palavra de Deus na sua vida. Restaure o conhecimento da palavra de Deus na sua vida. Volte a buscar conhecimento da palavra. Volte a meditar na palavra. Volte a ter um propósito, a cada dia se alimentar da palavra de Deus, para que doutrinas malignas não venham roubar de você a sua caminhada com Deus,
para você ficar no meio da jornada, mas que você caminhe como um bom guerreiro, defendendo a fé, completando a carreira, para ser recompensado.